por outra parece ter um gesto de bondade, mas volta a agir como de fato são, como maus, como confundidos, confusos, sem saber discernir entre o que é o bem e o que é o mal. E eis, meus irmãos, que eu perguntava: qual o problema desta construção? Basta nós lermos as Sagradas Escrituras, porque a Bíblia tem que ser lida toda. Não pode ser tirar com a pinça aquilo que me agrada ou aquilo que não me agrada. Não, a Bíblia deve ser lida toda. E Jesus disse o quê? Ninguém vai ao Pai senão por mim. O problema, meus irmãos, dessa Torre de Babel é justamente isso. Queriam chegar ao céu, mas a partir de quê? Dos seus próprios esforços. Queriam chegar ao céu a partir das próprias mãos, quando somente por graça de Deus nós podemos chegar lá. E olha como Deus sabe o que faz. Porque pensemos, meus irmãos, que se o céu fosse resultado das nossas maquinações, fosse resultado dos nossos próprios esforços, mais uma vez muitos comprariam o céu. Se bem que tem gente comprando pedaços do céu, porque sempre é assim, né? Quando tem um esperto para vender, tem sempre um besta para cair na conversa, né? Então é assim, vai ser sempre assim, é o que acontece. Tem gente comprando terreno na rua, né? Às vezes o povo não sabe nem, nunca saiu do Mato Grosso, né? O Mato Grosso é grande, não é fácil sair do Mato Grosso não, viu? Mas já está comprando terreno na rua. Então olha a situação. Mas veja que se fosse assim, se o céu fosse resultado dos esforços humanos, muita gente faria isso. Juntaria um dinheirinho, comprar um pedaço de terra no céu, um lugarzinho, vou prevenir, e mais uma vez os pobres ficariam para trás. Mas nós cantamos na sequência, nós pedimos ao Espírito que cuidasse também dos pobres, porque a ação de Deus é assim: Deus não deixa ninguém de fora, nem pobre, nem rico. O céu é para todos aqueles que abrem o coração e permitem que o Espírito Santo de Deus habite nele. E assim, meus irmãos, Deus confundiu os maus, confundiu aqueles que queriam chegar ao céu sem Jesus, sem a graça do Espírito Santo, sem a graça generosa de Deus nosso Pai. E eis que a festa que hoje nós celebramos é o contrário de Babel. Na leitura de amanhã que vamos tomar dos Atos dos Apóstolos, o espanto daqueles homens e mulheres que passavam era justamente esse: olha, mas eles não são elamitas, medos, mesopotâmios. Entendemos, falam todos na língua deles e todos se entendem. Então hoje, meus irmãos, repito, a festa de Pentecostes, a solenidade de Pentecostes é o contrário de Babel. Enquanto lá ninguém mais se entendia, hoje todos se entendem pela graça do Espírito Santo. Espírito que une, Espírito que aproxima. E como saber se estamos vivendo através do Espírito? Jesus disse na última ceia: eu vos deixo um mandamento novo, e este mandamento é: amai-vos. A linguagem do Espírito Santo é tão somente esta, a linguagem do amor. E onde há amor, todos se entendem. Onde há amor, todos se compreendem. Se uma pessoa está lá faminta, está jogada, abandonada, e você chega e lhe oferece um pão, mesmo que seja só com um pouco de manteiga, mesmo que seja só com um pedaço de mortadela, ou mesmo que não tenha nada, mas o simples fato de você lhe oferecer um pão, mesmo que você não diga nenhuma palavra, ela vai ou não vai entender aquele gesto. O amor não precisa de muitas palavras.
Aliás, muitas vezes o amor não precisa de nenhuma palavra, porque amor não é sentimento. Amor é ato concreto, é gesto, é ação, é atitude, porque essa até um animal bruto entende. Eu vi, não sei se vocês viram, no jornal esses dias, não me lembro se ontem, anteontem, mas acredito que ontem, um cachorro 2 anos desaparecido. O dono havia deixado com um amigo, não entendeu que o amigo dele mesmo era o cachorro, deixou com o outro, mas o cachorro era o outro, né? O cachorro do amigo, deixou com ele. 2 anos se passaram, mas esse cachorro tinha um chip, foi lá que rastrearam o cachorro e encontraram o cachorro. Se fosse com carro, talvez não tivesse encontrado, né? Mas acharam o cachorro. Mas por que eu estou dizendo isso? Mas vocês precisavam ver a festa, a alegria que aquele cachorro fez com aquele dono. Depois de 2 anos. Agora, porque antes esse dono deve ter cuidado muito bem desse cachorro. Se não tivesse cuidado, por que nós nos afastamos uns dos outros? Porque nós não temos a alegria de encontrarmos os outros. Porque nós não nos cuidamos. Porque muitas vezes nós não tratamos bem o outro. Às vezes a gente passa pelo outro, não tem a alegria de dizer: olha, bom dia, como é que você vai? Você está bem? Às vezes, mas fulano sumiu, não aparece mais. Aí passa por você, ele irrigou, foi? Mas você esquece de que a pessoa sumiu porque estava com problema. Porque estava justamente naquele momento precisando que você lhe fizesse uma visita e você não fez. Você não fez. Ele não sumiu porque ele ligou. Ele não sumiu porque não precisa de você. Ao contrário, ele sumiu justamente porque ali era quando ele mais estava precisando de você. Então o Espírito Santo vem ensinar a nós, meus amados, que nós precisamos cuidar uns dos outros, nos querermos bem, ter gestos fraternos para com os outros, para que nós possamos nos entender. Começou dizendo, e toda a terra se falava uma única língua. Evidentemente, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista das culturas, isso nunca aconteceu. O que a Sagrada Escritura está aqui querendo dizer não é isso. Está querendo dizer que todos se entendiam. Por quê? Porque quando Deus fez o mundo, tinha morte? O livro do Gênesis diz que não. Tinha dor, tinha sofrimento? Não. Diz lá, Deus viu que tudo era bom. E não existia tão somente o amor de Deus. Eu já disse, o amor não tem como nós não entendermos. O amor não tem como nós não compreendermos. Então, meus amados, minhas amadas, celebrando esta solenidade de Pentecostes, rezemos, oremos com fé ao Espírito Santo, para que Ele repouse em nosso coração e nos ensine novamente a grandeza de amar. O mundo está precisando reaprender o que é o amor. E é mais interessante que nunca se falou tanto de amor. As pessoas até dizem que se amam. Você coloca uma foto lá no Face, ou além de português, coloca um coraçãozinho, outro sai com as mãozinhas fazendo gesto de coração. Mas isso não resolve. O que resolve mesmo é no dia que você decidir no seu interior: eu vou escutar o que Jesus mandou eu fazer, eu vou me esforçar mais para o Espírito Santo de Deus agir em mim, eu vou me esforçar para ser melhor, porque, meus irmãos, nós ouvimos no Evangelho começando a dizer assim: no último dia da festa. Que festa? Que festa era essa? Essa festa que nós hoje celebramos era chamada festa da colheita. E na festa da colheita, o que era oferecido? Os melhores frutos, as chamadas primícias, os frutos melhores, e
que quem planta sabe o que é isso. A terra bem cuidada, os primeiros frutos, quando Deus manda a chuva no tempo certo, o sol no tempo certo, são os melhores. Se você planta um milho, são as melhores espigas. Então, na festa da colheita, se ofereciam no templo para Deus o que havia de melhor. E hoje Deus nos dá o que há de melhor, nos dá o seu Espírito. E nós, o que hoje vamos ofertar a Deus? O que é que nós, meus irmãos e irmãs, que fruto hoje nós vamos ofertar a Deus? Não é o dinheiro que nós temos, não são as coisas que nós temos. O que Deus quer mesmo que nós hoje ofertemos a Ele é cada um de nós, é o nosso próprio ser, é o nosso coração, é a nossa vontade de ser honestos, é a nossa vontade de ser justos, é a nossa vontade de ser servidores. Isso hoje nós podemos ofertar a Deus. Esses são os frutos que Deus hoje espera de nós. Porque não adianta nós, por exemplo, se hoje parássemos aqui, vamos fazer como era no Antigo Testamento, vamos trazer os frutos de nossas colheitas. Mas se nós não formos um fruto bom, se nós não nos ofertarmos como primícias, como aquilo que há de melhor no altar de Deus, a nossa oferta não faz sentido, a nossa oferta não faz valor. O mesmo Jesus disse: olha, quando você estiver para entregar sua oferta no templo e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, primeiro você vai e se reconcilia com o irmão. Então a grande oferta, meus amados, minhas amadas, que nós podemos fazer a Deus é a do nosso coração, mas de um coração puro, de um coração que não conhece a confusão, que não conhece a divisão, porque na primeira leitura nós ouvimos: todos se dispersaram, foram embora. Em Pentecostes, todos se juntam. Vamos ouvir também amanhã nos Atos dos Apóstolos: estavam reunidos. Em Babel, foram embora, se dispersaram. Em Pentecostes, estavam reunidos. E só se reúnem aqueles que se amam. E se reúnem para escutar a palavra de Deus. E se reúnem nas suas casas, no silêncio da oração. Porque, meus amados, para finalizar, eu quero dizer a vocês: o amor é silencioso. Você quer ver uma prova de que o amor é silencioso? Quando um casal está bem, quando um casal demonstra amor pelo outro, quando um casal se respeita, é fiel, você não escuta barulho na casa deles. Os vizinhos não saem depois com a língua grande falando que escutou: não mata mais não, não faz isso não. Não escuta barulho de prato quebrando, de copo caindo, não escuta. Não escuta quando se amam. Quando não tem amor, aí todo mundo comenta: porque ontem eu escutei tal coisa lá na casa de fulano. Olha, ali estão se matando, viu? Estão se matando. Está vendo? O amor faz silêncio. A falta de amor faz barulho. E muito barulho. Porque o Espírito Santo, ele enche cada um de nós de tal modo de coisas boas, que nós ficamos a rocha firme. Nós ficamos firmes. Aí não fazemos barulho, porque quem está firme, quem está cheio de coisas boas, não é barulhento. Numa casa que a pessoa chama muito nome, muito palavrão, olha, muito barulho, falta o amor, falta o Espírito Santo dentro dela. É a caçamba vazia. É a caçamba vazia. E quando ela dobra lá no posto da entrada da cidade, você já escuta o barulho.
É muito barulho porque está vazia. Coloca uma carga nela e só quando ela se aproximar você escuta. A ausência do Espírito Santo em nós nos torna caçambas vazias, barulhentas, briguentas, que fazem com que as pessoas se afastem, como a gente coloca um dedo no ouvido do outro para não escutar o barulho da caçamba vazia. Aí o que a gente vê? O marido vai para um lado, a esposa vai para o outro, os filhos vão para outro e continua a Babel, continua a dispersão. Mas quando você deixa o Espírito Santo de Deus agir na sua casa, tem dificuldades? Tem, mas você supera. E supera como? Fazendo silêncio, orando, esperando a tempestade passar, e ela sempre passa para aquele que confia no Senhor. Basta nós nos lembrarmos a tempestade querendo levar o barco. Jesus estava lá, estava dormindo. Jesus nunca deixou de estar no barco, até que uma hora eles se lembraram e disseram: Senhor. Pronto, quando disseram Senhor, na nossa casa muitas vezes só falta isso. Jesus está lá. Jesus não nos abandonou, Ele está lá. O Espírito Santo faz com que Jesus esteja na sua casa.